Bom dia, Brito, Rosilda Brito, que está aqui também conosco já. Estamos voltando com as lives. Antes de mais nada, antes de começar a coluna, dar aqui o nosso agradecimento, né, expressar a nossa maior gratidão aos médicos paraibanos que, por maioria esmagadora, elegeram a Chapa 1 para conduzir o Conselho Regional de Medicina nos próximos 5 anos. De coração, aos colegas e às colegas, muito obrigado. Hoje a gente vai conversar, respondendo a uma provocação de um ouvinte, sobre gota. Sabe aquela história, dor da gota serena? Vamos falar sobre ela hoje. Então, Anchieta, a gota é um tipo de artrite inflamatória causada pela deposição de uma substância chamada urato no líquido que banha as articulações e em outros tecidos também. Ela está associada a níveis elevados de uma substância chamada ácido úrico no sangue. Quando esses níveis estão altos, a gente diz que existe hiperuricemia, uma condição causada pela dificuldade do rim em excretar o urato ou pela produção exagerada dessa substância. Essa hiperuricemia é uma condição necessária para a instalação da gota, mas não suficiente. Um estudo com grande número de pacientes com níveis de ácido úrico superiores a 9 mg por decilitro, que é quase 50% a mais do que o tolerado, revelou que apenas 22% deles desenvolveram gota no período de 5 anos. Ou seja, ter muito ácido úrico no sangue é uma condição fundamental, mas nem todo mundo que tem um ácido úrico alto vai desenvolver a gota, que tem duas fases. Na primeira fase, as crises são intermitentes, ou seja, elas acontecem e regridem. Duram aí em torno de 7 a 10 dias e são seguidas por um período sem sintomas. O primeiro ataque costuma ocorrer de madrugada, com uma dor tão forte, tão aguda no dedão do pé, que a pessoa tem a impressão de que foi picada por um bicho. A partir desse momento, qualquer toque com o lençol faz o dedo doer. A segunda fase surge como consequência do controle inadequado do nível de ácido úrico no sangue. Ela se manifesta sob a forma de inchaço crônico que deformam as articulações, causadas pelo processo inflamatório associado à deposição dos cristais. Ao contrário da primeira fase, os sintomas agora persistem entre as crises, ou seja, ela não dá e passa, não, ela fica com dor constantemente. Evitar álcool, refrigerantes e manter dietas pobres em carnes e frutos do mar ajuda um pouco. Tomar vitamina C pode ajudar a diminuir os níveis de ácido úrico também, assim como tomar leite também ajuda. A prevalência aumenta com a idade. A doença agride o sexo masculino na proporção de cada 3 ou 4 homens para cada mulher. Então estamos falando de uma doença que é mais comum nos homens do que nas mulheres. Mas à medida que as mulheres vão chegando na menopausa, o risco aumenta. O risco é mais alto entre aqueles que fazem uso de determinados medicamentos, diuréticos, aspirina em baixas doses, ou ciclosporina para evitar a rejeição de transplante, por exemplo. Os principais fatores que favorecem o aparecimento da gota são obesidade, síndrome metabólica, que é uma combinação de sobrepeso, diabetes mellitus e hipertensão arterial, insuficiência renal, hipertensão arterial, como já dissemos, insuficiência cardíaca, pacientes que já submeteram a transplantes de órgãos e algumas condições genéticas que interferem com o metabolismo do ácido úrico. A diabetes isolada, diabetes sozinha, ela reduz o risco porque os níveis mais altos de glicose na circulação colaboram para aumentar a excreção do ácido úrico. O risco é mais alto naqueles que ingerem dietas muito ricas em purinas, particularmente carne vermelha e frutos do mar, bebidas alcoólicas, principalmente cerveja e destilados, refrigerantes e frutose. E é mais baixo nos que consomem leite e derivados, café e vitamina C. O tratamento da gota aguda tem como objetivo controlar a forte dor causada pela inflamação. São receitados anti-inflamatórios comuns, alguns corticoides, uma medicação chamada colchicina, tá? E a duração do tratamento vai depender também da resposta clínica do paciente. Os especialistas recomendam que os portadores de gota carreguem sempre um anti-inflamatório no bolso, para tomá-lo assim que surgir o primeiro sintoma. A aplicação de gelo no local é medida muito útil por causa da atividade anti-inflamatória. Quando a crise atinge apenas uma das juntas, há a possibilidade de fazer ali uma infiltração de corticoide no local.
Além dessas medidas para diminuir o sofrimento na fase aguda, é fundamental controlar os níveis de ácido úrico para reduzir o risco de novas crises e o aparecimento das deformidades nas articulações. Os consensos recomendam introduzir medicamentos com essa finalidade no caso de pelo menos 2 ataques por ano ou assim que aparecerem os primeiros sinais de deformações. O objetivo é manter os níveis de ácido úrico abaixo de 6 mg por decilitro de sangue. A droga mais utilizada é uma droga chamada halopurinol, que pode ser aumentada conforme a necessidade. Evitar álcool, refrigerantes e manter dietas pobres em carnes e frutos do mar ajuda um pouco. Como já dissemos, o uso da vitamina C, tomar leite, também são medidas que ajudam, mas o que faz mais diferença é tomar os medicamentos de maneira correta, perder peso e beber muita água. Então, atendido o pedido do nosso ouvinte de acho que 2 semanas atrás, falamos sobre gota no consultório JM.